Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Então, hoje nós vamos dar continuidade com coesão e coerência textual, que foi a partir do ponto que nós paramos na última aula presencial. E, como eu havia dito a vocês, eu preferi juntar a coesão e a coerência textual por elas serem muito parecidas e sempre estarem sendo trabalhadas juntas dentro do texto, tudo bem? Tanto é que o critério de avaliação da coesão e da coerência é junto. Apesar da apostila trazer a coesão e a coerência separado, decidi juntar, como eu já havia dito para vocês em aula, tá? Então, vamos lá. A partir da coesão, da coerência, que como eu tinha dito em sala já, são as partes que analisam o sentido do texto, a gente pode tirar disso algumas problemáticas. Por exemplo, o texto tem sentido? Qual o assunto que está sendo tratado? Qual o tema? As ideias estão bem desenvolvidas? Ou se a linguagem está adequada com o gênero textual a qual ele vai pertencer? O que a gente consegue tirar dessas problemáticas? Quando o texto tem sentido, é porque o texto está bem escrito, então a coerência textual está muito boa e a coesão também. Porque, como vocês verão mais para frente, a coesão tem relação com a conectividade dentro do texto e a coerência é o sentido. Tudo bem? Então, o texto tem sentido? Para o texto ter sentido, tem que ter sido um texto bem escrito, bem elaborado, com as ideias bem desenvolvidas como um todo. Quando o texto está bem elaborado, a gente consegue chegar ao assunto e ao tema. Lembram que eu já tinha dito para vocês que o assunto é a parte grande do funil e o tema é a parte pequena, porque o assunto é a nossa ideia no geral e o tema é quando a gente afunila. Então, a especificidade daquele assunto. Por exemplo, o nosso assunto pode ser epidemia, e o tema pode ser as epidemias em relação à sociedade, ou os problemas das epidemias e suas relações sociais, tudo bem? Então, quando a gente afunila, e se as ideias estão bem desenvolvidas, por quê? Se você consegue chegar no assunto, no tema, ver o sentido do texto, isso significa que as ideias estão bem desenvolvidas. Então, o texto ele vai possuir um começo, um meio, um fim, e todas essas ideias vão estar interligadas entre si. E por último, a gente analisa a linguagem. Por quê? Dependendo do tipo ou do gênero textual que a gente escolhe para escrever, a linguagem tem que ser de um jeito. Por exemplo, no Enem é utilizado o tipo dissertativo argumentativo. Então, a nossa linguagem ela tem que ser na modalidade formal da língua portuguesa. Tudo bem? Na norma culta da língua. Então, não é na norma coloquial, que é o que a gente usa no dia a dia para se comunicar. Então, a nossa linguagem ela tem que estar adequada ao gênero textual. Isso também ajuda a dar o sentido do nosso texto. Eu trouxe aqui para vocês um texto sobre epidemia e a consequência social, tudo bem? Vou ler para vocês. Os problemas de epidemia vêm acontecendo há muitos anos. A epidemia causa muitos danos à nossa sociedade, como exemplo de doenças que é transmitida pelo contato de uma pessoa com outra, transmissão pelo ar, entre outros problemas, causando consequências social. Geralmente, as epidemias acontecem através de animais contagiados têm algum tipo de contato com uma pessoa. Esse indivíduo contagiado entra em contato com outras pessoas, que irão ter contatos com mais pessoas, tendo outros meios de adquirir a doença por meio de alimentos mal lavados, lixos em lugares que não são adequados, entre outros. Isso vai gerar uma grande consequência social, devido que as pessoas não vão querer sair nas ruas, fazer compras, querer entrar em contato com outros indivíduos para não correr o risco de ser contaminado também. E isso causar danos aos comércios, devido que não vai ter uma quantidade de pessoas para gerar um bom lucro. Concluindo-se, quando estiver em um local com um volume de pessoas muito grande, é sempre bom ter uma máscara tampando o nariz, a boca, limpar as mãos com álcool em gel. Se estiver em um transporte público ou em lugares com muitas pessoas. O que acontece? Quando a gente vai para a problemática do texto e começa a analisar se o texto tem sentido, qual o assunto, qual o tema, se as ideias estão bem desenvolvidas, a gente percebe que o texto
ele não tem sentido. Por quê? Nessas horas, a gente não pode interpretar o que o aluno está tentando dizer, ou o que vocês estão tentando escrever. Por quê? O redator, o corretor, não vai conseguir ficar pensando, ah, mas esse aluno pensou nisso para escrever isso. Não, é o que está lá. Então, quando a gente analisa o que está escrito, a gente percebe que o texto não tem sentido, que o assunto e que o tema são mais ou menos achados dentro do texto. Você consegue achar mais o assunto do que o tema. Porque a pessoa falou, como a gente pode perceber, ela falou de epidemia e consequência social. Ok, só que ela não desenvolveu as ideias. A linguagem também não está adequada. Por quê? A concordância falta, regência verbal. Quando você percebe, tem hora que a pessoa escreve no plural, aí a próxima palavra vem no singular, então essa concordância nominal, concordância verbal não aparece muito no texto, e isso complica na hora da correção. E todos estes fatores implicam o quê? Na coesão e na coerência, no sentido que o texto dá. E, a partir disso, a apostila traz para vocês, aqui na aula 5 e 6, a coerência textual. E o que é essa coerência textual? É a relação de sentido do texto em um contexto específico. Por quê? A gente não pode analisar o texto fora do seu contexto. Por isso que nós temos aí, ó, contexto, junto ao texto. Tudo bem? Então, por exemplo, usando ainda a redação que eu trouxe a vocês hoje, a gente percebe que o contexto é epidemia e consequência social. Tudo bem até aqui? E o que acontece? A gente vai relacionar, analisar o sentido deste texto com o contexto, com o tema, com o assunto. Por isso que a coerência é uma unidade de sentido. Tudo bem? Ela é uma unidade porque ela une os sentidos dentro do texto a partir de um contexto específico. E com todos estes fatores, nós temos tipos de coerência, porque o sentido do texto ele pode se dar de dois jeitos. O primeiro jeito é a coerência interna, que são os dados retirados da coletânea. Por que interno? Porque são internos ao texto, internos ao contexto que você está escrevendo, que você está dissertando, que você está argumentando. E o outro tipo que a gente tem é a coerência externa, que é o conhecimento de mundo e o repertório cultural. Por que é externo? Porque é externo ao texto. É fora do texto, tudo bem? Então, traz para dentro do texto as influências externas, que é o nosso conhecimento de mundo e repertório cultural. Por isso que quando tem numa coletânea de textos de Enem ou de algum vestibular, vai ter, a partir da coletânea e do seu conhecimento de mundo, escreva um texto na modalidade formal da língua portuguesa, na norma culta, coisas desse tipo que vocês já estão acostumados. Porque quando você trabalha com conhecimento de mundo, com o seu repertório cultural, é algo externo àquilo que você vai escrever. Então, as suas influências, a sua carga mental, sua carga cultural influenciam muito dentro da sua argumentação, da sua dissertação ou de textos de modo mais científico, porque isso também influencia numa narração. Só que aqui a gente está trabalhando com a parte científica do texto. E aqui desmembrei para vocês um pouquinho dos 3 princípios de coerência interna. Porque lembrem-se, quando a gente está falando de algo interno, é algo que está dentro. Então, voltando ao slide anterior, são os dados retirados da coletânea. Tudo bem? O que acontece? A gente tem 3 princípios: o princípio da não contradição, da não tautologia e da relevância. Meu Deus, é um bicho de 7 cabeças? Não, são só nomes diferentes. O que acontece? Quando a gente trabalha com o princípio da não contradição, o que acontece? Não contradição é você não se contradizer, não dizer coisas opostas. Então, uma parte do texto não pode afirmar algo que seja contrário ao que diz outra. Porque esse trecho que você diz, por exemplo, se é a favor de algo, vamos pensar aí num tema hipotético. Violência contra a mulher na sociedade brasileira, que foi o tema da redação do Enem de 2016, se eu não me engano. Se você começa dizendo que a violência é algo negativo por conta das implicações dentro da sociedade, e num outro trecho do seu texto você vem dizendo que a violência é algo positivo, você se contradizeu dentro do texto. Então,
a coerência interna dele fica baixa. Porque quando um trecho desautoriza outro, as afirmações são paradoxais, que é quando são ideias opostas, e a partir disso o texto fica contraditório. E o princípio da não tautologia é que as partes do texto não podem ser repetitivas. O que é isso? É você ficar repetindo, sabe quando entra num looping no texto? Ou que o professor fala que você começou a encher linguiça, você começa a repetir a mesma coisa. O texto ele fica redundante e compromete a progressão semântica dele. O que é progressão semântica? Semântica vem de sentido. Então, essa progressão, esse andamento do sentido do seu texto fica pobre, digamos assim. E, a partir disso, o texto ele vai apresentar um baixo grau de informatividade. Informatividade, informação. Então, quando você começa a repetir muita coisa, as informações presentes no seu texto acabam ficando baixas. E elas não ficam tão relevantes assim. Por isso que tem o princípio de relevância, que é a necessidade de que todas as informações sejam indispensáveis para a discussão do tema posto em debate. O que acontece? Tudo que é dito dentro do seu texto precisa ter relação direta com o que está sendo problematizado, ou seja, com o tema. Porque o tema é a problematização, é o seu problema, e você tem que solucioná-lo no final do texto, certo? Na intervenção, quando houver necessidade de escrever intervenção. O que acontece? Quando o texto não se torna mais relevante, quando a gente começa a contar outras coisas no meio. Por exemplo, se eu estou falando de fazer miojo, um exemplo aí bem tonto. Se eu vou explicar como que faz miojo, por que eu vou contar uma história de 3 anos atrás que não tem nada a ver com fazer miojo, com o processo de fazer o miojo? Tudo bem? Então, isso é o processo de relevância, é o princípio da relevância, que você vai escrever no seu texto coisas que são relevantes, coisas que têm relação direta com a sua problemática. Ok? E por que a coesão e a coerência elas estão interligadas? Coerência, como nós já vimos, é o sentido, é um contexto específico, é a nossa análise contextualizada. E aí temos os princípios da coerência, que é a análise dentro do texto, para ver se o texto tem sentido, se você não está sendo repetitivo, se as informações são relevantes e se sua progressão semântica está boa. A partir disso, a gente tem a coesão. Que a coesão ela vai trabalhar com os ligamentos do texto, tudo bem? A ligação através de elementos conectivos, ou seja, coesão conecta. Então, são os conectivos textuais, que são as preposições, conjunções, pontuação, alguns advérbios e alguns pronomes. Por quê? Quando a gente come uma preposição ou quando a gente come uma conjunção, ou coloca uma vírgula num lugar errado, ou esquece da vírgula, o texto não tem mais aquele sentido que a gente queria dar. Ou seja, começa a influenciar na nossa coerência textual. Então, tudo está interligado. A coesão e a coerência, elas andam juntas. Elas são analisadas juntas dentro de um texto. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, quando a gente come a preposição. Ana gosta maçã. Gosta é um verbo transitivo. Transitivo indireto ou transitivo direto, porque daí a gente vai analisar se o verbo precisa ou não de preposição. Verbos transitivos são verbos que transitam, ou seja, eles precisam de complemento para o sentido. Se esse complemento for preposicionado, ou seja, tem o uso da preposição, a gente tem um verbo transitivo indireto. Porque quem gosta, gosta de algo, de alguém, de alguma coisa. Então, a forma correta seria Ana gosta de maçã. Aí temos outro também que vai completar, não o nosso verbo, mas o nosso nome. Eu comi pão patê de frango. Eu comi. Ok, quem come, come algo. Não preciso de preposição. Então, o meu objeto, o meu complemento verbal, vem logo após o meu verbo. Eu comi pão. Só que eu tenho a especificidade. Eu não comi pão com pão. Eu comi pão com patê de frango. Tudo bem? Aí a gente tem os recursos de coesão, que são os recursos referenciais, de elipse, lexical e os conectivos.
que são essas coisas todas com esses nomes, que todo mundo já conhece? Referencial é o que faz referência. Elipse é quando a gente tira alguma coisa. Lexical, léxico, palavras. Conectivo, conectar. Então, a partir daí, a gente tem a coesão com o recurso referencial. É o uso de anáfora e de catáfora, que são figuras de linguagem de retomada. Ou seja, quando eu vou usar, por exemplo, um pronome que vai trazer algo que eu já disse, por exemplo, aquele, este, esta, eu vou estar usando o recurso de anáfora. Eu vou retomar algo que já foi falado. E se eu vou colocar algo depois, que eu ainda vou falar no meu texto, é o recurso da catáfora. E também tem um nome assim, que é termo anafórico ou termo catafórico dentro do texto. E elipse lembra pra gente o nosso famoso pronome. Como que eu. Não, pronome não. Sujeito. Quando a gente vai lá fazer análise sintática, tem o sujeito elíptico, porque lembramos que o sujeito oculto não é mais usado. Então, é sujeito elíptico ou sujeito desinencial. O sujeito elíptico vem dessa elipse, que é o apagamento de um termo do enunciado. Só que esse apagamento não pode comprometer o sentido do texto. Então, o que acontece? É um apagamento de um termo do enunciado que o leitor ainda consegue se contextualizar. Então, não podem ser, por exemplo, termos essenciais dentro do seu texto, que não tem essa possibilidade de volta. E depois a gente vai para os termos lexicais, que é léxico, palavra, que são os sinônimos, os antônimos, para a gente não ficar repetindo a mesma palavra, utilizar formas diferenciadas. E por último, temos os conectivos, que são palavras ou expressões que vão interligar, que vão ligar os nossos períodos, as orações, os parágrafos, permitindo a sequência de ideias. E o que são esses conectivos? No slide anterior, preposições, conjunções, pontuação, advérbio e pronome. Por que pontuação? Vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, travessão, parênteses. Tudo isso influencia na nossa leitura e qual o rumo que o texto vai levar. Se isso aqui vai ser um aposto, se isso aqui vai ser um vocativo, tem que estar entre vírgulas. Se é um termo explicativo, que é um aposto, tem que estar entre vírgulas. Se eu vou chamar alguma coisa importante, tem que estar entre vírgulas. Se são orações, vai ser uma oração como? É um período composto, é um período simples. Então, todos esses conectivos ajudam no sentido do texto. E aqui eu trouxe para vocês alguns conectivos e a função da conexão, né? Porque se conecta, tem vários. Então, por exemplo, a gente tem adição, oposição, conclusão, concessão, dúvida, certeza, causa, exemplificação e comparação. Então, são 9 aí. E o que esses 9 vão influenciar dentro do nosso texto? Vão trabalhar a coesão, mas ao mesmo tempo trabalham a coerência, porque eles vão dar sentido à nossa explicação. Tranquilo? Então, essa é a explicação da coesão e da coerência juntas, por conta delas são analisadas juntas, e a partir disso, quero que vocês façam os exercícios de coerência e os exercícios de coesão, que na próxima aula eu vou retomá-los e corrigi-los, e também as atividades de criação. Que a da página 17, vocês vão escrever de 10 a 12 linhas de um gênero carta. Tem o texto de apoio e tudo que vocês têm que fazer, está bem instruído dentro da apostila, página 17. Gênero carta. Lembrem-se do que tem que ter no gênero carta, como que ele funciona, qual a linguagem. Dependendo para quem a carta vai ser enviada, ela tem uma linguagem diferente, então nem sempre ela vai ter a mesma linguagem, a linguagem coloquial. Se você vai enviar uma carta, por exemplo, à Secretaria da Educação, você tem que escrever com uma linguagem mais polida, mais científica, né? Não é escrever no dia a dia, como a gente fala. E também a atividade da aula 11 e 12, que é a página 21, que é uma dissertação. Tem o texto de apoio também a vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. E lembrem-se da linguagem, como que a dissertação ela é feita. Lembra que tem que ter o tema, a estrutura, a coesão e a coerência, a linguagem e a gramática. Então, façam os usos desses 5 recursos. Próxima aula a gente vem, tira as dúvidas que vocês tiverem e a gente continua o nosso conteúdo, tudo bem? Então, por hoje é isso. Obrigada. Lavem as mãos e passem álcool em gel.